Bom dia, gente. Quarta-feira, 10 de julho, metade do ano. Um frio que muita gente não esperava, mas que parece que já está indo embora. Enfim, são as estações do ano. Assim como na vida a gente passa por muito frio em algumas situações e também passa por muito calor em outras, né? Hoje eu queria conversar com vocês a respeito de como a gente consegue encaixar sempre a questão da hanseníase em qualquer assunto que se discute. A gente consegue colocar sempre o paciente de hanseníase ou o familiar do paciente de hanseníase em todos os assuntos que a gente discute. Sempre tem alguma coisa a ver. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito do idoso. Eu, Tereza, 63 anos, diante do Estatuto do Idoso que foi criado em 2003, sou considerada idosa. Todo idoso, ele é considerado idoso a partir dos 60 anos. Mas, como eu fui adotada por uma família que já estava formada, né? Eu cheguei depois de todo mundo, óbvio, e inclusive eu tinha uma diferença de idade com o meu irmão afetivo de 17 anos. Ele tinha 17 anos quando me adotaram. Então eu convivi sempre convivi com idosos, sempre. E aprendi com meu pai afetivo, principalmente com ele, a respeitar o idoso. Ele me levava na casa das tias dele, do tio dele, ele me ensinou, né? Me deixou preparado que eu ia chegar lá um dia. A gente chega mesmo. Que bom, né? Porque a gente vê muito jovem não conseguir chegar na terceira idade. Infelizmente, a gente vê muitos jovens sem a oportunidade da vida, dos anos que ele teria pela frente, com mortes inclusive violentas. E aí, eu queria conversar com vocês a respeito dos idosos. Assim, eu queria entender por que determinadas famílias, porque algumas famílias, no caso, não respeitam seus idosos. Eu queria entender por que muita gente deixa o seu idoso de lado e esquece que isso é crime. São direitos do idoso que têm que ser respeitados. Então, vamos refletir. Se você não morrer antes, você chega lá, dos 60 para frente. E depois de uma determinada idade, você tem direito a uma aposentadoria. Alguns conseguem, outros não. No caso das questões da hanseníase, a gente tem a Lei 11.520, que deu aos nossos pais biológicos, no caso, nossos filhos separados, o direito a uma pensão vitalícia, paga pelo governo federal, por conta da truculência, por conta da internação compulsória. E aí a gente percebeu que alguns filhos gostaram muito disso, porque se beneficiaram, né, dessa lei, se beneficiaram dessa pensão. Interessante que muitos filhos acabaram indo até para dentro das colônias por causa disso, né? Porque os pais estavam recebendo pensão. Eu não sei como foi antes da pensão, mas eu sei de muitos casos de filhos que se apropriaram dessas pensões, inclusive, e negligenciaram seus pais. E isso acontece aqui fora também, não só com a gente das questões da hanseníase, mas acontece aqui fora também. Muitos filhos abandonam seus pais ou colocam seus pais dentro de suas casas por conta do rendimento da aposentadoria. A aposentadoria é um dinheiro certo todo mês, não resta dúvida. Muitas famílias, elas são sustentadas por essas aposentadorias. Muitos netos e filhos não trabalham porque podem contar com essa aposentadoria, né? Aonde está a decência de tudo isso? Aonde está, o sentido de família de tudo isso? Quando você usa e abusa
da pensão vitalícia ou da aposentadoria dos seus familiares? Eu não sei. Eu acho que a gente precisa repensar, porque o Brasil está ficando velho e logo a gente vai ter mais idosos do que jovens. Então, eu acho que a gente precisa repensar em como fazer isso, principalmente na questão da violência com relação ao idoso. Gente, ser idoso não significa que a vida acabou. A gente provavelmente está mais perto do fim, mas esse fim nunca ninguém sabe quando é. Tanto que eu acabei dizendo no começo do nosso vídeo que muitos jovens não têm o privilégio de chegar até os 60 anos ou mais. Os direitos do idoso, ele é muito simples da gente saber. É só você ir lá no Estatuto do Idoso. É aquilo que eu sempre digo. Vai lá no Google, coloca lá Estatuto do Idoso que você vai ver. Saúde. Ele tem atendimento prioritário. Na atual situação da saúde do Brasil, ele tem atendimento prioritário para ficar na maca, no corredor, em primeiro lugar. Porque depois da fila, da prioridade, ele se torna mais uma senha como qualquer outro. Eu sei porque eu passo por isso, tá? Já passei por isso várias vezes, de ficar 2, 3 horas num tal de um posto de saúde, dizem que é pronto-socorro, não é nem posto de saúde que tem aqui perto da minha casa, no Engenho Novo, que é uma catástrofe. É uma catástrofe. E eu já fiquei lá por muito tempo. Você é atendido prioritariamente para eles te encaminharem. Depois que te encaminham, esse direito não é respeitado. Transporte gratuito. E aí tem muita gente, tem muito adulto que reclama disso, que o idoso fica passeando para lá e para cá. É um direito. Direito não se discute. Direito se cumpre e ponto final. Quem chegou até esse momento da vida tem todo o direito de, nesse momento, ser restituído daquilo tudo que pagou. Você vai chegar aos 60, depois dos 60, você vai ver como é importante para você manter esse direito, ao invés de ficar reclamando que o idoso fica passeando de ônibus para cima e para baixo. Tem muito motorista, inclusive, que reclama, né? Graças a Deus, aqui no meu bairro, isso eu não tenho problema. Realmente, os motoristas são muito atenciosos comigo e com todos os idosos que entram no ônibus. Educação e cultura, 50% de desconto. Trabalho, não se pode discriminar por idade de trabalho. Violência não pode ser praticada, apesar de diariamente ser. Nesse momento, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, tem muita gente que está passando por violência, tem muito idoso que está passando por violência. Abandono, em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. E outra coisa, às vezes, você até pode estar com o idoso dentro da tua casa, mas você não dá a mínima atenção para ele, e isso pode ser considerado abandono. E tem uma tal de pensão alimentícia. Quando o idoso não pode se sustentar, o familiar, na linha direta, tem a obrigação de sustentar, de fazer esse idoso ter uma condição mínima de dignidade de vida. Dentro das colônias hoje, nós temos alguns idosos que ainda sobreviveram à época do isolamento compulsório e talvez estejam lá aguardando a sua visita, estejam lá aguardando o seu carinho, a sua atenção. E eu queria dizer para vocês que esses idosos das colônias que passaram pelo isolamento compulsório, eles têm muito a nos ensinar. Eles foram o meu aprendizado dentro das questões da hanseníase, numa época que eu não conhecia nada sobre o assunto. Então, o recado que eu queria deixar para vocês hoje é: se você ainda não chegou lá e pretende chegar aí bem, cuida do teu idoso, cuida daquela pessoa que é mais velha que você e que precisa da tua atenção nesse momento. Não negligencie a vida. A vida, ela é importante, seja a idade que você tiver. A vida, ela é importante para a gente respeitar, porque ela foi dada por alguém, dada por Deus, e ela tem que ser respeitada em todos os aspectos. Tchau.